gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Galera, boa tarde todo mundo aí. Hoje a gente vai dar uma continuação aqui no nosso conteúdo de história, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a União Ibérica e invasão holandesa, perfeito? Na aula passada a gente viu as questões relacionadas ao primeiro do período colonial, certo? 1530, a gente viu o governo geral, a gente viu capitanias hereditária. Todo mundo lembra de todos esses conceitos aí anteriormente que a gente já viu? Todo mundo tranquilo? Capitania hereditária, beleza? Governador geral? Tá, quem foi o segundo governador geral então? Como é que era o bizuzinho mesmo? Perfeito, isso mesmo. Então, o segundo é o Duarte da Costa de Souza. Por aí, beleza. Mas, enfim, vamos começar a falar hoje sobre a nossa União Ibérica, beleza? Primeiramente, o que significa União Ibérica? A palavra. União dos Países Ibéricos. União Ibérica, União dos Países Ibéricos, todo mundo tranquilo? Belezinha? Fechou? É exatamente isso que vai acontecer. A União Ibérica é quando Portugal ela é reinada pelo rei espanhol, beleza? Ou seja, o rei da Espanha vai ser rei da Espanha e rei de Portugal ao mesmo tempo. Os dois países ficam na Península Ibérica, ou seja, União Ibérica. Todo mundo tranquilo com isso daí? Beleza? Fechou? A primeira coisa que eu quero que vocês notem que é importante da gente ficar atentos é que, assim como acontece aqui na Revolução Ibérica, já aconteceu na Revolução de Avis, beleza? Vamos tentar lembrar o que aconteceu na Revolução de Avis? Vamos lá, o que aconteceu lá? Alguém lembra? O rei de Portugal tinha morrido e não deixou nenhum herdeiro próximo. Perfeito, o rei de Portugal morre e não deixa nenhum herdeiro. Todo mundo tranquilo? Fechou? É exatamente isso que acontece na Revolução de Avis. É a mesma coisa que vai acontecer durante esse período aqui. Na verdade, esse período tem um detalhezinho a mais, mas vai ser basicamente a mesma coisa. Os dois períodos a gente descreve como uma crise de sucessão, beleza? Uma crise de sucessão na hierarquia, na monarquia no geral, tá? O rei de Portugal ele vai morrer. Ele vai deixar um herdeiro? Sim, só que o herdeiro dele naquele momento ele era menor de idade. Então vai ficar por alguns anos em regência. Posteriormente, quando ele já assume o trono, poucos anos depois ele vai acabar morrendo numa batalha que a gente chama de Batalha de Alcácer Quibir, que fica na África, beleza? Uma cidade importante na África que eles queriam conquistar. Mais pro interior da África, não é nem cidade costeira, pra vocês terem noção. Era mais por questões de recurso no geral, tá legal? Mas enfim, o filho que ele deixa ele vai acabar morrendo na Batalha de Alcácer Quibir, e com isso a gente tem de fato uma sucessão. Porque o filho dele morre jovem, ele morre com cerca de 24 anos de idade, ele não tinha filho naquele momento, beleza? Então, com a morte do filho do rei naquele momento, a gente se inicia o processo de crise da sucessão ali hierárquica, beleza? O que acontece? Sempre que a gente tem uma crise de sucessão no geral, a gente vai ter disputa pelo trono. Aqui não vai ser diferente. Na Revolução de Avis teve guerra, teve conflito pela sucessão ao trono, sim ou não? Sim. Sim. Aqui vai ter ou não? Sim. Com certeza vai ter, beleza? Porque nota, tanto o povo português quer ficar com o trono, a nobreza portuguesa quer ficar com o trono, a gente vai ter o rei espanhol, que pela linhagem, pela proximidade ali, pelo parentesco, seria de fato o sucessor do trono, só que é um espanhol. É interessante para o povo português que um espanhol seja rei de Portugal, sim ou não? Não, a gente já conhece a situação. Não é interessante, porque ele vai acabar utilizando os recursos de Portugal a favor da Espanha. É isso que vai acontecer, propriamente dito. Por conta disso, Portugal vai começar a entrar em uma crise daqui para frente, beleza? Não só isso, como também vai romper o nosso comércio do açúcar, que o Brasil tinha naquele momento, Portugal tinha aqui no Brasil naquele momento, por conta do conflito que vai gerar com a Holanda, beleza? Então tudo isso vai gerar uma crise para Portugal e a gente começa a entender do porquê que não é interessante para Portugal não ter o rei espanhol sendo rei de Portugal também ao mesmo tempo, beleza? Todo mundo tranquilo aqui, rapaziada? Nada de novo, nada de mais, vamos prosseguir aqui no slide. Aqui as situações que a gente vai ver na aula de hoje, a crise sucessória, a disputa pelo trono, que vai ter sim uma disputa, vai ter guerra, Portugal vai ser invadida pelos espanhóis, tá legal? Tem até uma questão que a gente vai ver na aula de hoje, vai estar lá falando, o cara invadiu a Espanha? Sim. Invadiu Portugal? Sim, invadiu, tá legal? Porque foi de fato uma invasão. Impactos geopolíticos e conflitos com a Holanda, que é um dos pontos mais importantes quando a gente pensa na União Ibérica,
as consequências que fica para Portugal no posterior, beleza? E um desses pontos é o conflito com a Holanda. A gente tem que lembrar um pouco, vamos lembrar um pouco da aula passada, vamos lá. Como é que funciona o comércio do açúcar no Brasil? Quem pode me explicar aí, por favor? O Brasil planta cana-de-açúcar, que é a matéria bruta, Sim. e como o Brasil não pode fazer bens manufaturados, eles enviam em caravelas para a Holanda refinar. Perfeitamente. Ou seja, a gente tem uma parceria comercial entre Portugal e Holanda, sim ou não? Sim. Beleza? O que acontecia? A gente plantava a cana-de-açúcar no Brasil, mandava essa cana-de-açúcar que a gente coletava para a Holanda. A Holanda fazia o refinamento e da Holanda ela redistribuía pelos países da Europa no geral, tá legal? É basicamente assim que funcionava o comércio do açúcar, tá? Só que tem um grande problema. A Espanha, ela vai entrar em alguns conflitos com os Países Baixos naquele momento, não era conhecido nem como Holanda naquele momento, era conhecido como Países Baixos. A Espanha entra em conflito com os Países Baixos. Seguindo o juramento de Tomar, que o rei espanhol vai fazer, teoricamente, essa situação não deveria envolver Portugal, só que a gente sabe que vai acabar envolvendo, beleza? Por conta disso, a gente vai romper as relações entre Portugal e Espanha, e Holanda, perdão. Com isso, a gente tem o fim ali da cooperação entre Portugal e a Holanda para fazer a questão do comércio do açúcar, beleza? Dentro desse período, a gente também vai ter as invasões holandesas, tá? Obviamente, justamente por conta do rompimento dessa relação comercial, porque a Holanda, ela dependia sim do açúcar, ela ganhava muito dinheiro com açúcar. Então, quando a gente tem esse rompimento de relações, a Holanda, ela tenta conseguir de novo o monopólio do açúcar, ela tenta de novo ter acesso às plantações de açúcar que fica no Brasil. Como é que ela vai fazer isso? Ela vai invadir o Brasil, beleza? Ela vai tentar fazer isso por 2 vezes. Na primeira vez ela vai falhar, porque ela vai invadir uma cidade que a gente conhece como Salvador. Salvador naquele momento era o quê? Capital do Brasil. Ou seja, ele vai tentar invadir a capital, se invadir a capital, ele acabou o resto. Só que eles vão acabar fracassando. Porque a cidade mais reforçada do Brasil naquele momento era Salvador, justamente por ser a capital, beleza? Então a cidade que mais tinha gente, a cidade mais reforçada, então no geral fica um pouco difícil para o pessoal invadir Salvador. Posteriormente, eles vão tentar invadir de novo. E aí sim, eles invadem aonde? Alguém lembra? Rio de Janeiro. Hã? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Não. Maranhão. Maranhão? Não também. No Nordeste. Pernambuco, perfeitamente. Eles vão invadir Recife, vão conseguir invadir Recife. E aí eles de fato conseguem instaurar o que a gente conhece como Brasil holandês, que a gente vai ver ainda na aula de hoje também, beleza? Posteriormente, a gente tem a decadência e a restauração de 1640. Lembrando, a União Ibérica ela começa quando? 1580. 1580? Tranquilão? Ela dura 60 anos. Se ela começa em 580, ela acaba em 640, perfeito? Basicamente, esse é o momento aí que vai durar a nossa União Ibérica, beleza? Dentro desse período aqui, a gente também vai ter as invasões holandesas. A invasão holandesa dura até um pouquinho mais do que aqui a União Ibérica, tá? Mas a gente vai ver certinho isso aí já já. Quando a gente pensa em Portugal e Espanha, em 1500, 1600, eles eram os grandes países dominadores do mundo naquele momento, sim ou não? Eram os países que tinham a questão ali da exploração naval muito forte, sim? Até porque quando a gente vai pensar, Portugal é pioneiro no quê? Na expansão marítima, perfeito? Só que por mais que a gente considere Portugal como o pioneiro, quem chegou na América primeiro? Espanha. Então os países mais fortes, os dominantes no mundo naquele momento, era Portugal e Espanha. Com a União Ibérica, a gente tem basicamente a formação do maior império daquele momento que o mundo conhecia, beleza? Então assim, não tinha muito como o pessoal bater de frente com eles naquele momento, por conta a questão naval deles era muito forte, a questão financeira deles também era muito forte, eles ganhavam muito recurso, muito dinheiro com propriamente as colônias, propriamente dito. Lembrando que a Espanha ela vai encontrar ouro na América, Portugal também posteriormente encontra ouro na América. Então assim, muito recurso financeiro para ambos os países. Isso dá vantagem, obviamente, financeira, militar e tudo mais, beleza? Prosseguindo. Agora sim, vamos falar um pouco ali da crise de sucessão de fato. O que acontece? O rei morreu, ele deixa um herdeiro, porém o herdeiro dele, ele tinha 14 anos. Ou seja, ele pode assumir o trono? Não. Sim ou não? Não. Por conta das leis lá de Portugal, o rei só pode assumir a partir do momento que ele seja maior de idade.
18, 20 anos. Então, desse período que ele está de menor até ele atingir a maioridade, a gente vai ter um período que a gente chama de regência. Regência também vai acontecer no Brasil, certo? Sim. Quando que acontece essa regência no Brasil? Período regencial no Brasil, alguém lembra? 1830. 1830, 1840? Perfeito? Dura 10 aninhos aí? Perfeito, exatamente. A gente vai falar muito mais sobre regência em aulas futuras. Porém, saibam que isso também aconteceu aqui em Portugal durante esse momento, tá legal? O que acontece? Vai ficar uma regência para, obviamente, cuidar do reino ali enquanto o herdeiro ele é menor de idade. Quando ele se torna maior de idade, ele assume o trono. Porém, o que acontece? Logo após isso, vai acontecer a Batalha de Alcácer Quibir e o rei ele vai participar dessa batalha. E o que acontece? Ele vai desaparecer nessa batalha, tá? Não é dado como morto, não é dado como nada, ele só é dado como desaparecido. Com isso, a gente surge uma questão que a gente chama de sebastianismo. Era o rei Sebastião naquele momento, tá? O que acontece? O pessoal achou que ele estava vivo e o pessoal achou que ele ia voltar em algum momento, beleza? E aí o pessoal ficava na beira do rio lá, rezando e esperando que o Dom Sebastião voltasse para ser o rei de Portugal. Porém, isso não vai acontecer, ele de fato acabou morrendo em algum lugar, ou fugiu, ninguém sabe. Mas o que acontece? O cardeal Dom Henrique, que era na linhagem, ele era o mais próximo do rei, ele assume o trono, só que por muito pouco tempo, porque ele já era muito de idade. Ele acaba morrendo logo em seguida. E aí, de fato, a gente tem o grande problema instaurado, que a gente não tem mais um sucessor direto ali, legítimo, português do trono, beleza? E aí acontece a questão da crise de fato. Várias pessoas tentando brigar para assumir o trono, beleza? Tem alguns grupos aqui que a gente vai ver. Aqui são os grupos que vão disputar a coroa aqui nesse momento, beleza? O Dom Antônio, apoiado pelo povo, que apresentava-se como herdeiro. Rapaziada, aqui você não precisa saber muito bem não quem que é cada um aqui não. Só a única coisa que é interessante é o quê? Saber quem venceu. Quem venceu? Filipe II, que era o rei da Espanha. Perfeito. Então a Espanha acaba... O Filipe II acaba sendo rei também de Portugal durante a União Ibérica, beleza? Outra coisa interessante sobre esse momento é que vocês têm que saber que houve sim conflito. A Espanha, ela não toma Portugal não entrega a coroa para a Espanha de mãos dadas. A Espanha vai fazer o quê? Vai invadir Portugal, beleza? Então, dessa forma eles acabam conseguindo conquistar a coroa portuguesa e se dá início à União Ibérica. Fechou? Todo mundo tranquilinho? Beleza? Tá aqui? Piada. Sim? Mas você tinha comparado lá com o período regente no Brasil, mas o Dom Pedro, ele tinha uns 14, não tinha? Sim, perfeitamente. Ele não podia também? O que acontece? Questão legítima, não podia, porque quando ele assume o Brasil, ele assume através de um golpe da maioridade, beleza? Então, assim, em questão legítima, ele não podia. No Brasil, ele vai acabar assumindo, sendo de menor idade, por conta de um golpe. Um golpe, a gente sempre tem que lembrar que se foi um golpe, foi uma questão ilegítima, perfeito? Todo mundo lembra isso daí? Um golpe é uma questão ilegítima, beleza? Não é o mesmo que vai acontecer lá em Portugal. O pessoal não vai permitir esse golpe acontecer. Dessa forma, a gente mantém o período de regência até ele se tornar maior de idade, beleza? Mas bem pontuado essa diferença que vai acontecer, beleza? Voltando. Rapaziada, quando o rei da Espanha ele vira rei de Portugal, ele faz o juramento de tomar. O que era o juramento de tomar? Tem vários pontos aqui que a gente vai ver. Filipe II, rei da Espanha, foi aclamado Filipe I de Portugal, unindo as coroas, ou seja, Portugal e coroa sobre o nome do mesmo cara, beleza? União pessoal, duas coroas sob o único monarca, a gente já sabe. Monarquia dual, Portugal preservou suas leis, aqui que é o ponto principal do juramento de tomar. Portugal iria preservar suas leis, moeda, língua e administração próprias. Qual que é o grande problema disso aqui? O Filipe II ele vai acabar respeitando esse tratado, esse juramento? Infelizmente não vai. E o que acontece? Alguns problemas que a Espanha tinha vai acabar passando para Portugal e o contrário também, beleza? E aí a gente começa a entender o conflito com a Holanda, porque Portugal era aliado à Holanda, porém a Espanha estava em conflito com a Holanda. Se a gente fosse seguir as regras do juramento de tomar, Portugal não ia se envolver nisso, Portugal ia continuar o comércio com a Holanda e a Espanha em guerra. Porém, não é isso que vai acontecer. Portugal vai entrar também na guerra contra a Holanda propriamente dito, beleza? Então, aí a gente tem a crise ali da economia açucareira que tinha no Brasil com Portugal e Holanda, perfeito?
Cargos nativos, posições administrativas eram exclusivamente reservadas para cidadãos portugueses. Isso aqui é mantido de fato em Portugal, mas de fato quem que manda no final das contas? É o rei. A gente tem que lembrar que a gente está em 1600, 1580, a gente tinha muito o predomínio daquelas monarquias absolutistas, beleza? Onde o rei mandava quase que sozinho. Então aqui é a mesma coisa nesse período, tá? Então o rei basicamente vai mandar em tudo ali da forma que ele quiser, fechou? Qual que é a grande situação aqui? Qual que é o problema entre Espanha e os Países Baixos? Alguém sabe? Os Países Baixos eram da Espanha? Eram da Espanha? Alguém tem mais alguma ideia? No geral, esse conflito entre Países Baixos e Espanha é uma questão religiosa, tá legal? Porque o que acontece? Nos Países Baixos o pessoal estava se revelando muito a questão do protestantismo, a questão dessas novas religiões que estavam surgindo naquele momento na Europa, perfeito? Porém, entretanto, o Filipe II, ele era um cara, era um cristão muito ferrenho, ou seja, ele era totalmente contrário a qualquer outra religião que não fosse o catolicismo. Por conta disso, ele vai acabar entrando em conflito contra os Países Baixos, perfeito? E de consequência, Portugal acaba se aliando à Espanha, porque não tinha outra forma, sendo que Portugal já era dominada pelo próprio rei da Espanha, beleza? Então, aí que gera o problema da crise do açúcar, fechou? Todo mundo tranquilo até aqui, rapaziada? Beleza? O ponto principal disso aqui que vocês têm que entender é as consequências que vai ter para Portugal, tá legal? Porque qual que vai ser a consequência para Portugal? Vai ser uma quebra no comércio do açúcar, propriamente dito, beleza? E posteriormente Portugal vai retomar a coroa, só que, nota, o comércio do açúcar já está quebrado, beleza? Então aí, essa é a grande consequência para Portugal de fato. Porém, um pouco depois, mais para frente aí, uns 50, 60 anos depois que acaba a União Ibérica, o pessoal acaba encontrando o quê? O ouro. Ele entra ali como um substituto ali da questão da cana-de-açúcar, e aí a gente troca o ciclo da cana-de-açúcar para o ciclo do ouro, perfeito? A gente tem o século XVIII, 1700 a 1800, conhecido como o ciclo do ouro, perfeito? Vai ser assunto da nossa próxima aula aí, tá? Outros impactos aqui geopolíticos e relacionados às fronteiras principalmente da União Ibérica é a questão do Tratado de Tordesilhas vai acabar sendo ignorado. Vamos lá. Quem que lembra aqui que dizia o Tratado de Tordesilhas? O que fazia o Tratado de Tordesilhas? Dividiu o mundo em Portugal e Espanha. Dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, Espanha e Portugal? Perfeito. 370 léguas a oeste de Cabo Verde seria de quem? De Espanha. Espanha. E a leste seria de Portugal, perfeitamente dito. Só que nota, ele é um tratado que divide o mundo entre Portugal e Espanha, beleza? Só que, pô, o Filipe II agora, ele é rei tanto de Portugal quanto da Espanha. Faz sentido eu continuar com essa divisão entre Portugal e Espanha, sendo que é tudo o mesmo cara? Não faz mais sentido, beleza? Então, durante a União Ibérica vai acabar que esse tratado vai ser bem atenuado até ele ser extinto de fato. O Tratado de Tordesilhas ele acaba aqui durante a União Ibérica, beleza? Ele para de ser válido durante a União Ibérica. Isso vai ter consequências nas colônias, beleza? Isso inclusive vai gerar uma revolta futura, que é relacionada a um comércio proibido ali segundo o Pacto Colonial. O que diz o Pacto Colonial? A colônia só pode fazer comércio com a metrópole, perfeito? Tá. Durante a União Ibérica, o que acontece? O pessoal que está na colônia, ele pode começar a fazer comércio com quem? Com os espanhóis. Ou seja, ele pode fazer comércio com o pessoal lá de Lisboa, pessoal de Buenos Aires, perfeitamente, o pessoal que está lá na Argentina, no geral. Eles começam a fazer comércio entre eles mesmos, que os colonos fazem comércio entre eles mesmos, entre espanhóis e portugueses. Isso burla a questão do tratado do Pacto Colonial? Sim. Porém, como tudo estava sob domínio ainda do rei espanhol, ele não tinha muito problema com isso. Qual que é o grande problema? O problema é depois. Quando volta o Pacto Colonial de Portugal, certinho, e da Espanha certinho, o que acontece? Eles não vão querer mais esse comércio entre os colonos. Só que já estava estabelecido na colônia. Isso vai gerar uma revolta. Alguém sabe o nome da revolta? Aclamação de Amador Bueno. Já ouviram falar? A aclamação de Amador Bueno vai acontecer basicamente por conta disso. O comércio do pessoal da Vila de São Vicente com o pessoal de Buenos Aires vai ser rompido pelo retorno do Pacto Colonial. Isso vai gerar uma revolta. Essa revolta é chamada de aclamação de Amador Bueno. Uma das primeiras revoltas que acontecem no Brasil, beleza? Colônias vulneráveis. Portugal, ao unir-se à Espanha, herdou seus inimigos, como Holanda e Inglaterra, tá? Já expliquei a questão
de Espanha e Holanda, do conflito entre os dois. Da Inglaterra é basicamente o mesmo esquema, tá? A questão religiosa também, fechou? A gente tem que lembrar que lá em 1600 a gente estava na Inglaterra, já está acontecendo a questão da Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. A gente sabe que tem caracteres religiosos, mas também burgueses no geral, tanto que isso vai levar à nossa Revolução Industrial futuramente, aí em 1750. Enfim, no geral, é basicamente isso que a gente tem que entender, tá? Quando a gente pensa em União Ibérica, a gente tem que saber o que foi a União Ibérica, basicamente muito simples. O rei da Espanha foi rei de Portugal, ponto final, beleza? Só que o ponto interessante dessa matéria pra gente é entender as consequências dela, beleza? O durante dela a gente meio que nem comenta, beleza? O que é mais relevante de fato é o posterior, a consequência disso tudo, beleza? Para Portugal, qual vão ser as consequências? Tem uma principal. Vai perder o aliado econômico. Perder um aliado econômico, sim ou não? Quem quer esse aliado? Holanda, ponto final. Outra consequência um pouco importante também. Já estão preocupados com guerra. Preocupado com guerra? Sim, eles vão ter que recolonizar o Brasil, vão ter que expulsar os holandeses, vão ter que expulsar os espanhóis também. Outra consequência importante também é o fim do Tratado de Tordesilhas, beleza? Que isso vai possibilitar os bandeirantes adentrarem mais o território brasileiro, perfeito? E aí a gente vai acabar tendo a configuração do Brasil, mais ou menos como a gente tem hoje em dia, perfeito? Rapaziada, até aqui, todo mundo tranquilinho? Algo de muito novo? Algo de novo? Pode falar. Uma dúvida só, o senhor falou que quando começou a União Ibérica, rompeu com açúcar. Sim. E aí no final dela começou o ciclo do ouro. Sim. Mas durante a União Ibérica, qual que era o comércio? Com língua? Era só o café? Como que é? Então, o que acontece? Quando começa a União Ibérica, a gente tem um rompimento da questão da cana-de-açúcar. O que acontece? O pessoal para de plantar cana-de-açúcar? Não, o pessoal continua plantando de cana-de-açúcar. Só que qual que é a grande questão aqui? A gente tem que entender que o rei agora era o Filipe II. A questão do açúcar era uma situação muito mais secundária para ele, porque os negócios dele estavam muito mais nas regiões, nas colônias espanholas, principalmente na região que a gente conhece como, alguém sabe? Vou dar uma dica, é muito rica em recursos minerais. Cisplatina, bacia da Plata, bacia de Cisplatina no geral, basicamente isso mesmo, tá legal? Ou seja, ao mesmo tempo que a gente perde o comércio ali com a Holanda, do refino do açúcar propriamente dito, eu posso continuar vendendo açúcar bruto, não vai mudar nada, eu só vou perder um pouco do valor no mercado, e aí é óbvio que é um produto manufaturado, o açúcar refinado. O Brasil não tinha refinaria, por ser manufaturado, não pode ter refinaria no Brasil, certo? Não pode ter nenhum tipo de produto manufaturado no Brasil. Se a gente vendia para a Holanda refinava e lá eles faziam a redistribuição do açúcar. Só que aqui eles vão continuar vendendo açúcar bruto mesmo. Mas para o Filipe II, as colônias espanholas davam muito mais lucro do que a questão do comércio com açúcar. E lembrando, Filipe II está se importando o que está acontecendo com Portugal? No geral não, beleza? Então essa quebra do comércio ali entre Portugal e Holanda, que futuramente vai gerar uma crise para Portugal, incomoda o Filipe II? Não, o Filipe II é espanhol, beleza? Então assim, tanto faz para ele, beleza? Deu pra entender mais ou menos como funciona? Sim. Fechou? Alguém tem mais alguma dúvida, rapaziada? Tranquilão? Vamos prosseguir então? A lucrativa cooperação entre Portugal e Países Baixos no comércio açucareiro foi rompido pelo embargo espanhol de Filipe II. Em resposta, os holandeses fundaram a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Esse nome aqui já foi questão de prova da ESA, tá legal? Eles perguntam exatamente isso. Se não me engano, uma questão recente até, questão de 2022, 2023, alguma coisa assim. Qual que era o grande objetivo dessa companhia aqui? Companhia das Índias Ocidentais. Alguém sabe qual que é o maior objetivo disso daqui? Tomar o açúcar? Tomar o açúcar? Rapaziada, o grande objetivo disso daqui é conquistar o Brasil, beleza? Tomar as terras do Brasil, perfeito? Por conta de quê? Então, no Brasil eles têm acesso de novo à questão da cana-de-açúcar, fechou? Então, no geral, essa é o grande objetivo dessa companhia holandesa aqui, beleza? Conquistar terras brasileiras para voltar ao comércio do açúcar. 1621, buscando o controle das zonas de produção de açúcar do tráfico negreiro, exacerbando tensões. Interessante também, a Holanda ela vai buscar tomar algumas colônias portuguesas e vai conseguir, de fato, lá na África, que eram responsáveis pelo abastecimento do tráfico negreiro para o Brasil. Porque, não, se ele toma conta do tráfico negreiro e toma conta dos engenhos de açúcar, ela tem o próprio esquema montado ali para vender o açúcar de novo, beleza?
Tendo em vista que Portugal está sendo dominado pelo rei espanhol, que não está muito a fim de resolver os problemas portugueses, acaba que a Holanda consegue tanto invadir tanto o Brasil quanto as colônias africanas de Portugal, beleza? Então ela consegue com sucesso invadir esses locais, fechou? Com isso a Holanda ela passa a ter o controle do tráfico negreiro e também passa a ter controle dos engenhos de açúcar no Brasil, um pouco posteriormente na segunda invasão holandesa ao Brasil propriamente dito, beleza? A gente vai ter duas invasões, uma na Bahia, em 1604, e outra em Pernambuco, em 1630. Essa de Pernambuco que é interessante, essa aqui que vai dar certo, esse que o pessoal vai invadir e vai se fixar durante 20 e poucos anos aí, beleza? Mas vamos falar aqui da Bahia primeiro. A primeira investida holandesa, motivada pelo embargo espanhol de açúcar, visou Salvador. Qual que é o problema de atacar Salvador mesmo? Capital da colônia, tá? O que isso quer dizer pra gente? Significa que tem muito mais gente, é a região mais reforçada do Brasil naquele momento, fechou? Então, para você invadir Salvador, era mais difícil. Só que tem um objetivo óbvio. Se você conseguir derrubar a capital, você basicamente derrubou o cérebro ali da colônia no geral. Porém, eles não vão conseguir invadir Salvador de fato, beleza? Porém, alguns anos depois, eles vêm e invadem de novo. Só que agora eles invadem em Pernambuco, Recife. E aí sim, a invasão é bem sucedida, tá legal? Concentrou-se em Pernambuco, rica região açucareira, os holandeses estabeleceram domínio, controlando Olinda e Recife por mais de 2 décadas. Lembrando que Olinda e Recife são cidades ali que fazem parte do ciclo da cana-de-açúcar, perfeitamente. Essas cidades eles vão aparecer pra gente futuramente também numa revolta. A gente conhece essa revolta como? Revolta dos... Tem um açúcar lá no mercado que você vai comprar. Açúcar mascavo, certo? Essa revolta aqui ela vai ficar conhecida como Revolta dos Mascates, perfeito? Só uma questão de entendimento rapidamente, mascate significava o que naquele momento? Comerciante do açúcar, perfeitamente. Vamos lá, quem plantava açúcar e quem vendia o açúcar? Olinda plantava, e Recife comercializava, perfeitamente. Olinda, onde a gente tinha os engenhos de açúcar, e Recife, cidade portuária, é muito mais fácil para você fazer o escoamento do produto para fora. É onde ficavam os comerciantes portugueses, é importante notar isso, comerciantes portugueses do açúcar, o pessoal que vendia o açúcar. Futuramente, alguns anos mais pra frente, um século mais pra frente, na verdade, a gente vai ter um conflito entre Olinda e Recife, perfeito? Revolta de mascates, mas também um assunto para uma aula futura, beleza? Só já contextualizando toda a situação aí pra vocês, fechou? Com isso, com a invasão bem cedida de Pernambuco, a gente tem o início ali não de imediato, mas posteriormente a gente tem o início da Era de Nassau. E essa que é a importante, interessante pra gente notar, que geralmente é o que mais aparece em prova. Esse primeiro período de 1630 a 1637, ele passa meio que em branco. Eles estão invadindo, então, mas quem é importante pra gente de fato é o Maurício de Nassau, que vem em 37 e fica até 44, beleza? Marcou um período de florescimento cultural e urbanístico em Recife. Sua administração implementou modernizações significativas, promoveu a tolerância religiosa e incentivou as artes e ciências, transformando a colônia antes da insurreição pernambucana, beleza? Por que esse cara aqui ele foi tão importante pra gente? Ele era um representante ali da Companhia do Comércio das Índias, perfeito? Ele vem pra cá com o objetivo de tornar os engenhos lucrativos de novo, tá? Tornar os engenhos produtivos de novo, fechou? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai dar empréstimo para os engenhos? Perfeitamente, é basicamente isso mesmo, tá? Ele vai vir e ele vai tomar as terras ali aos donos originários dos engenhos e vai emprestar dinheiro pro pessoal reconstruir e voltar a plantar o açúcar de novo. Lembrando como foi uma invasão holandesa, teve conflito, teve guerra, destruiu engenhos, destruiu casas, tarará. Só que posteriormente o Nassau ele vem com esse intuito de transformar tudo em produtivo novamente. Ele vem e ele dá empréstimo pra rapaziada, tá? O pessoal começa a pegar empréstimo aí com juros baixos, importante notar isso, com juros baixos, para o pessoal poder começar o ciclo do açúcar de novo, perfeito? Porém, o Nassau cometeu um grande erro. Alguém sabe qual foi o grande erro do Nassau? A Companhia das Índias estava cobrando o Nassau gerar lucros. Aí ele começou a cobrar os engenhos que ele deu empréstimo.
Perfeitamente. O que acontece? O Nassau provavelmente ele vai conseguir fazer o comércio super ser lucrativo de novo, ser rentável de novo? Sim, ele vai conseguir. Porém, qual que é o grande problema? O Nassau emprestou dinheiro, mas ele emprestou dinheiro dele ou da Companhia das Índias Ocidentais? Companhia das Índias Ocidentais. O que acontece quando o pessoal aqui dos engenhos começa a não pagar os empréstimos? Começa a doer no bolso do pessoal da companhia. O pessoal da companhia começa a cobrar o Maurício de Nassau, beleza? Com o passar do tempo, acaba que o Maurício de Nassau ele é deposto ali como representante da companhia, mandou outro cara, e esse outro cara ele vai vir e vai cobrar os impostos no geral, tá? Qual que é o grande problema? Os caras estavam aqui eram português, tá? O português, geralmente, senhor de engenho, era uma pessoa que tinha um dinheiro, tinha uma certa influência aqui na colônia, tá? Aí chega um holandês e começa a pedir pra você pagar a dívida pra ele. Pô, o que você acha que esses senhores de engenheiros vão ficar felizes com essa situação? Não. Dito isso, eles vão buscar uma forma de não pagar esses empréstimos, perfeito? Sempre isso vai acontecer no Brasil, interessante a gente notar isso. O que acontece? Em 1640 acaba a União Ibérica. E o Nassau ele sai em 44, ou seja, Nassau sai um pouco depois que voltou a União Ibérica. Nesse período, Portugal já está pensando em recolonizar o Brasil, em pegar as terras do Brasil de volta para voltar a gerar lucro para Portugal, perfeito? O que acontece? Portugal já quer retomar as terras de novo. E o pessoal que está aqui no Brasil, que é português, está começando a se revoltar contra a Holanda. Ou seja, vocês falam basicamente o cenário ideal ali para Portugal retomar as terras e expulsar a Holanda de vez, perfeito? Os senhores de engenho, o pessoal que está aqui no Brasil, não estavam satisfeitos com as cobranças dos impostos, com a cobrança dos empréstimos que foram feitos anteriormente. Por conta disso, o pessoal vai começar a se rebelar contra a Holanda. Portugal, aproveitando a situação, Portugal também vai acabar invadindo aqui o Brasil holandês para tomar de volta as terras, fechou? E com isso a gente vai ter a expulsão dos holandeses lá na insurreição pernambucana, certo? Já no final aqui da União Ibérica, a gente vai ter um momento histórico pra gente, uma batalha importante principalmente, que vai acontecer na insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana é basicamente quando a gente expulsa os holandeses do Brasil, tá legal? Dentro da insurreição pernambucana, a gente tem duas batalhas muito importantes. Alguém sabe quais são os nomes dessas batalhas? Guararapes. Batalha de Guararapes? Sim ou não? Primeira e segunda batalha de Guararapes? Perfeito, as duas batalhas de Guararapes que representa o momento em que a gente expulsa de fato os holandeses do território brasileiro, beleza? Só que isso tem um grande problema. Expulsar os holandeses não significa que o comércio do açúcar vai voltar, sim ou não? Ok? O que acontece? Quando os holandeses eles são expulsos do Brasil, o que eles vão começar a fazer? Alguém sabe? Alguém lembra? Eles vão começar. Hã? O que eu vou fazer? Pegar cana-de-açúcar? Pegar cana-de-açúcar? Sim. O que mais? Eles vão começar a cultivar a própria cana-de-açúcar. Perfeitamente. O pessoal aqui, eles vão começar a plantar a própria cana-de-açúcar nas Antilhas, que a gente chama, né? Eles vão começar a plantar cana-de-açúcar nas Antilhas. Qual que é o problema para Portugal? Quem que tem o domínio do refino do açúcar? A Holanda, perfeito? E aí está o grande problema. A Holanda ela vai começar a produzir o próprio açúcar, ela produz o próprio açúcar, refina e revende para o mercado europeu, que tem um valor agregado muito mais alto por ser um produto manufaturado. Portugal não vai ter mais acesso às refinarias holandesas, ou seja, vai ter que vender o açúcar bruto. O açúcar bruto ele é tão valioso quanto o açúcar refinado? Não. E aí acaba que se inicia ali o declínio da cana-de-açúcar no Brasil. Acaba o ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, perfeitamente? Todo mundo tranquilo? Todo mundo entendido? Fechou? Prosseguindo aqui. Então, uma cronologiazinha dos acontecimentos até aqui. A gente tem primeiramente a crise sucessória, já explicamos. A gente vai ter o domínio espanhol consolidado. Posteriormente a resistência e restauração. Consolidaram a restauração de Portugal em 1640. Posteriormente isso, Portugal começa a tentar reconquistar as terras do Brasil de novo, beleza? Causas da decadência da União também, é interessante notar isso. Por que do nada o rei espanhol deixa de ser rei de Portugal? Era interessante isso para ele?
Para ele não, era interessante para Portugal. Então a gente tem que ter um motivo, tá? O desgaste da Guerra dos 30 anos, o aumento da carga tributária sobre Portugal e o descumprimento das promessas de tomar levaram ao enfraquecimento da União. A negligência das defesas portuguesas pela Espanha intensificou o descontentamento e a crise. Aconteceu aquilo que era óbvio, tá? A União Ibérica era boa somente para a Espanha. Portugal estava pagando preço, basicamente, desse período, tá? Então, o que acontece? O pessoal, com o passar do tempo, vai começar a se revoltar com toda a situação. Vai ficar uma situação, uma crise financeira em Portugal, tanto financeira quanto política, até de fato, porque não tinha um representante político de fato de Portugal. Isso vai gerar uma crise interna e o pessoal vai começar a se revoltar contra os espanhóis. Junto a isso, a gente tem a Guerra dos 30 anos. Rapaziada, a Guerra dos 30 anos é uma guerra que vai acontecer na Europa. Basicamente entre todos os países ali na Europa. O principal envolvido aqui é a Alemanha, tá? Mas, enfim, o pessoal vai entrar em conflito, a Espanha vai participar desse conflito, vai ser um pouco enfraquecido. Por conta disso, abre uma janela perfeita para Portugal se livrar ali da questão da União Ibérica, e é isso que acontece de fato, tá legal? Com isso a gente tem a restauração de fato, que é o golpe da nobreza. Em 1º de dezembro, nobres portugueses derrubaram o domínio espanhol. Quem assume é o Duque de Bragança e o Dom João IV foi aclamado rei, encerrando a União Ibérica, perfeito? Lembrando que essa é a mesma linhagem que vai vir aqui pro Brasil, é o Dom João VI, certo? Que vem aqui pro Brasil, depois ele deixa o Dom Pedro I para cá. A independência foi reconquistada, Portugal recuperou sua soberania, mas a um alto custo. Lembrando que tantas guerras e alianças que eles tinham persistiram por bastante tempo logo após também a dissolução ali da União Ibérica, beleza? Quando a gente pensa principalmente para Portugal, o maior conflito o maior problema que ela vai ter de fato é o conflito com a Holanda, tá? Porque ela vai ter que tirar os holandeses do Brasil e depois vai ter que concorrer com a estrutura holandesa, que era de melhor qualidade no mercado, tá? Então para Portugal isso aqui foi péssimo. Com isso a gente fica um ponto interessante. A União Ibérica, ela foi boa ou ruim para quando a gente pensa no Brasil? O que vocês acham? A questão de território foi boa. A questão de território foi boa, sim ou não? Por quê? Porque o modelo que é o Brasil, basicamente foi por causa da União Ibérica. Sim, porque quando a gente tem o fim do Tratado de Tordesilhas, o que acontece? O pessoal português começa a interiorizar mais o país, perfeito? E aí eles vão dar mais ou menos os moldes que a gente conhece o país como ele é hoje, as fronteiras mais especificamente disso, beleza? Não 100% como é hoje, tá? Mas no geral assim vai ficar mais pra frente. E isso se inicia aqui durante a União Ibérica, quando a gente tem o fim do Tratado de Tordesilhas, perfeito? Outras situações, somente isso que é interessante? Ou só aconteceu isso de positivo? Alguém? Não sei se tem muita relação, mas o Nassau foi a primeira pessoa que começou a pesquisar realmente o Brasil. Interessante também, o Nassau ele é o primeiro cara que vai vir aqui no Brasil e vai dar um tipo de iniciativa científica, não científica mais principalmente, mas ele vai explorar muito o campo das artes, tá? Ele vai tentar representar muito bem a natureza do Brasil, como é que funcionava. Aí surgem as primeiras pinturas do Brasil propriamente dito, aqui com a vinda de Nassau. Lembrando que o Nassau ele é responsável por fazer uma reformação na estrutura de Pernambuco, que era Recife onde ele ficava, beleza? Então, o pessoal de Recife teve uma melhoria de vida por conta das reformas que o Nassau faz lá em Recife. Tem outras situações também interessantes. Por exemplo, pontos negativos. Alguém tem uma ideia? O que ficou de negativo pra gente? O comércio com açúcar, obviamente. Ponto final. O que mais? Algo mais? Os conflitos que a gente vai ter com o comércio depois, por conta do retorno do Pacto Colonial, também perfeitamente dito, tá legal? Vai ter pontos positivos, vai ter pontos negativos, tem que analisar os dois pontos ali. Sempre pensando, pô, isso aqui é para Portugal, isso aqui é para o Brasil, propriamente dito, no geral. Para Portugal, somente prejuízo, basicamente, beleza? Mas para o Brasil, quando a gente pensa num futuro aí mais abrangente, a gente consegue ver mais pontos positivos do que negativos no geral. Mas, basicamente, é isso daí, a referente aqui dos pontos da União Ibérica
que impactaram o Brasil propriamente dito, tá legal? Somente uma questão interessante da gente retornar antes da gente ir fazer questões. O Nassau, ele era dos Países Baixos. Por que os Países Baixos estavam em guerra com a Espanha mesmo? Religião. Questão religiosa, certo? Dito isso, o Nassau, ele era de qual religião? Protestante. Protestante, catolicismo, Andonista. hinduísta. Enfim, não importa muito a religião do Nassau em si. O que é interessante pra gente saber? É interessante saber que quando ele chega no Brasil, ele faz o quê? Ele... Declara liberdade religiosa para o Brasil, no geral, tá legal? Pensando que Portugal era somente cristão, o pessoal fazia a perseguição ao pessoal que não fosse cristão, quando o Nassau vem e declara a liberdade religiosa, fica muito mais atrativo, tanto para o pessoal que era aqui não era já morava aqui não era cristão, quanto o pessoal lá de fora que está fugindo da Europa. Lembrando que nesse momento na Europa está acontecendo a Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 30 anos também está muito relacionada à questão da religião, beleza? Então o pessoal é muito perseguido pelos cristãos em geral na Europa, protestante, todas as religiões que vão surgir nesse momento aí, eles buscam alternativas para fugir da perseguição. E o Brasil, nesse momento, acaba se tornando o principal local para esse pessoal ir, porque aqui a gente tem a liberdade religiosa com o Nassau, e a gente está longe dos países europeus ali que estão perseguindo o pessoal, tá? Então aqui acaba que se torna um grande refúgio para o Brasil. Lembrando que anteriormente isso aqui a gente tinha a questão do... cristãos novos, vocês lembram o que são a situação dos cristãos novos? Alguém sabe dizer o que é um cristão novo? É um cristão que foi convertido recentemente? Forçadamente. Mais especificamente, quando a gente pensa em um cristão novo, ele é um judeu que foi forçado a se converter ao cristianismo, tá legal? É isso que a gente chama de cristão novo, é um judeu que se converteu ao cristianismo. Só que vamos lá, ele se converteu de verdade? Não, beleza? Só que qual que é a situação? Portugal, obviamente, por conta era cristão, somente podia ser cristão, não podia ser nenhum outro tipo de religião, o pessoal forçava o pessoal a ser cristão. Se não fosse, eles te matavam, ponto final. Então o que o pessoal fazia? Pô, ok, eu vou ser cristão agora. Só que por baixo do pano a gente sabia que eles não eram cristãos de fato, eles continuam praticando os rituais deles ali tranquilamente, escondidos, obviamente, não era permitido fazer nada em público, a não ser que fosse católico, aí você poderia fazer em público. Mas qualquer outro tipo de religião era proibido de fazer uma manifestação em público, beleza? Então a gente tem esse conceito dos cristãos novos. Cristãos novos, judeus que foram convertidos ao cristianismo de forma forçada, teoricamente, porque aqui o cara chega com uma espada na sua frente, fala assim, ó, tu vai virar cristão? Sim ou não? Pô, beleza, você é cristão, tá? Mas você volta pra sua casa, fechou a porta lá, pô, você é judeu, perfeito, beleza? Basicamente é isso que vai acontecer, tá? Outras situações interessantes também, Nassau ele vai ser um cara importante, não só muito por conta dos empréstimos que ele vai dar para os senhores de engenho no Brasil, ele também vai ser um cara importante por fazer a reforma em Pernambuco no geral, em Recife no geral. Ela vai também ser responsável pela essa questão da liberdade religiosa. Vai durar pouco tempo? Vai durar pouco tempo. Posteriormente o Portugal retorna e acaba com essa questão da liberdade religiosa também aqui no Brasil, mas o Nassau ele é uma primeira figura de destaque nesse sentido aí, um pouco mais liberal de certa forma, tá? Tem até a Câmara dos... Alguém lembra? A Câmara dos Cabinos? Já ouviram falar na Câmara dos Cabinos? A Câmara dos Cabinos é basicamente uma situação que o próprio Nassau ele vai fazer, tá? Essa Câmara dos Cabinos ela quer só uma vez uma questão de prova, talvez eu mostre para vocês essa questão. É uma questão bastante complicada. Mas vamos lá, o que foi a Câmara dos Cabinos? A Câmara dos Cabinos, homens que tinham terras, homens que tinham os engenhos no geral, só tinham dinheiro. Eles se encontravam ali com o Maurício Nassau para discutir a situação das terras, a situação dos empréstimos no geral. Basicamente isso. Qual que era o objetivo da Câmara dos Cabinos? É ter um contato maior entre o Nassau e a população no geral, os senhores de engenho no geral. Para assim conseguir conceder empréstimo, auxiliar na reforma ali de algum engenho, no geral funcionava dessa forma, tá legal? Só apareceu uma vez em prova, muito específico de fato, mas estou comentando aí, já apareceu uma vez, quem sabe pode aparecer uma segunda. Isso, se não me engano, foi uma prova da SPSEC, se eu não me engano, tá? Pensando em ESA, pensando em umas provas mais tranquilas, pô, esquece Câmara dos Cabinos, beleza? Esquece Cristão Novo, esquece essas coisas. Só o que foi no IBF no final. Mas pensando nas provas complexas, a gente pode pensar no Barro Branco, a gente pode pensar nas SPSEC, pode pensar
inclusive num colégio naval, que também cai geografia aqui do Brasil, história do Brasil, perdão. É bastante interessante a gente ficar atentos nessas situações aí, beleza? Rapaziada, dito isso, alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Eu vi uma questão, não lembro de onde que era, que falava que o Nassau ele era contra a monocultura. Contra a monocultura? Isso, tipo, ele permitia plantar, além da cana-de-açúcar, outras coisas. Sim, permitia. É isso. Qual que é a grande situação aqui? O Nassau, ele vem como representante da Companhia Ocidental, ok. Só que qual que é o grande problema? O Nassau não estava muito de acordo, de certa forma, com os interesses da companhia. Qual que eram os interesses da companhia? Conquistar o Brasil e plantar cana-de-açúcar. Ponto final. Tornar a cana-de-açúcar rentável novamente. Nassau, ele vem com a ideia de fazer uma colônia, de fato. O Nassau, ele vem e coloniza o Brasil ali para os holandeses. Inclusive, o Nassau, ele nem era holandês. Alguém sabe onde o Nassau era? Austríaco, perfeitamente. O Nassau era austríaco, nem holandês ele era. Ele vem para o Brasil, ele vem com essa ideia um pouco mais de colonização, de fato, do que de extrair só para lucro no geral. Tanto que ele vai fazer a reforma no Rio de Janeiro, ele vai reformar os engenhos no geral. Tudo isso são melhorias de vida no geral ali, porque ele tinha um interesse em ficar. Só que ele vai acabar sendo expulso da Companhia das Índias Ocidentais e vai embora do Brasil e fica à mercê, beleza? O Nassau ele não era contra a pessoa plantar diversos recursos. Só que, de fato, o foco tinha que ser a cana-de-açúcar para dar lucro para a companhia, beleza? Mas ele, de fato, permitia o pessoal plantar outros gêneros alimentícios no geral. Lembrando que o Brasil, nesse momento, ele vivia basicamente de subsistência, tá? O Brasil no geral, tá? O que acontecia? O Brasil plantava para vender e o restante que ele plantava era tudo para consumo próprio, fechou? Então, assim, tinha plantação de batata, esses outros gêneros? Tinha. Só que muito menor em escala, porque era somente uma situação para atender demanda alimentícia, demanda de subsistência propriamente dito, beleza? Esses outros gêneros vão muito mais restritos à situação de subsistência, perfeito? Esses outros gêneros aí alimentícios. Mas, no geral, é isso daí, fechou? Rapaziada, todo mundo de boa? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Todo mundo tranquilo? Dá pra fazer questão? Vambora então? Vambora. Pessoal, vamos na primeira lista? Vamos lá. Todo mundo fez aí, né? Fechou. A primeira. Nos anos 1624 e 1635 ocorreu a primeira tentativa dos holandeses de invadir e conquistar territórios no Nordeste brasileiro, que fracassou. Perfeito. Essa primeira invasão ocorreu na cidade de... Qual cidade? Salvador. Alguma novidade para alguém? Não. A segunda invasão acontece na cidade de? Pernambuco é a cidade ou estado? Estado. Na cidade de? Recife. E Olinda. Perfeito. Totalmente. 1 para 2. Em outubro de 2021, a cidade de Recife foi selecionada para abrigar a nova... Isso que foi a questão da ESA, que eu recentemente comentei com vocês. Não lembro o ano certinho, mas tipo 23, 22, alguma coisa assim. Na mesma região ocorreu o momento conhecido como Insurreição Pernambucana, que teve as batalhas de Guararapes como ponto alto. O órgão que financiou a invasão holandesa no Brasil foi... Qual foi a resposta, rapaziada? Companhia Holandesa das Índias Ocidentais? Difícil daqui? Novidade pra alguém? Isso aqui foi questão de prova, questão da prova da ESA recente. Então assim, em detalhe, eu conheço gente que errou, tá? Então, parece simples, mas é bobeirinha, mas tem que ficar atento nas situações também, tá? Companhia das Índias Ocidentais. 3. Durante o período conhecido por União Ibérica, ocorreu embargo espanhol ao comércio das colônias portuguesas com os holandeses. Isso motivou a Holanda a atacar o Nordeste brasileiro, com a finalidade de romper o embargo e reativar as rotas comerciais entre o Brasil e a Europa. É fato relacionado à primeira investida dos holandeses no Brasil, ocorrida em 8 de maio de... Qual que é o fato aqui? Eco, Delta, o que mais? E aí? Eco, Delta,
Batalha de Guararapes, tá certo? Quando acontece a Batalha de Guararapes? 1654. 54, perfeito. É, quando a gente tem a expulsão dos holandeses, na insurreição pernambucana, lá no final, né, da invasão holandesa. Vamos lá. Governo de Maurício de Nassau? Maurício de Nassau vem quando? 37. 37, perfeito. Então aqui não está no período ainda também. Ocupação de Salvador? Eles vão conseguir ocupar Salvador? Não. Ó, Bravo, Charles e Eco já não pode ser. Conquista de Porto Calvo, Matias de Albuquerque ou fundação do Arraial do Bom Jesus? Qual que é a resposta? Delta, Alfa e aí? Alguém sabe onde fica esse arraial? Alguém sabe onde fica o Porto Calvo? E aí? Alfa ou Delta? A gente matou Bravo, Charlie e Eco. Eu pensei, na primeira investida não deu certo, Sim. aí depois disso, ou antes, não sei, lá em Salvador eles fundaram isso aí para ajudar a proteger o lugar, não sei. Vai minha lógica. Entendi. Aí você marcou isso aqui? É. Perfeitamente. Rapaziada, qual que é o grande problema dessa questão aqui, tá? O Arraial do Bom Jesus, ele fica em Recife. Ou seja, qual que é a resposta? Alfa, Bravo, Delta, Eco. Qual que é a resposta? Alfa, tá legal? Vamos tentar entender essa questão aqui. Porque eu falei, mas eles tentaram invadir Salvador, mas conseguiram? Não, beleza? Aí que tá um grande detalhe. Ocupação de Salvador não pode, porque a gente sabe que eles não invadem. O governo de Maurício de Nassau é mais pra frente, não é agora. Fundação do Arraial do Bom Jesus não fica em Salvador, não fica na Bahia, então não pode. E Batalha de Guararapes é no final da insurreição pernambucana, quando eles expulsam os holandeses. Os holandeses estão chegando agora, então faz sentido marcar isso aqui? Também não faz. É a conquista do Porto Calvo por Matias de Albuquerque. Alguém sabe onde fica Porto Calvo? Alguém pesquisa onde fica Porto Calvo? Alagoas? E quem era Matias de Albuquerque? Alguém sabe? Conde de Alegrete. Conde de Alegrete. Perfeito. Rapaziada, basicamente o que vai acontecer? Quando o pessoal eles não conseguem invadir Salvador, eles vão começar a se estender para outras regiões. Regiões de mais fácil acesso. Uma dessas regiões é Recife, que eles vão posteriormente invadir de fato. E outra também é Alagoas, onde fica esse Porto Calvo aí, que é onde de fato eles vão conseguir invadir e tomar para eles, pode falar. Esse Matias de Albuquerque tá falando que ele foi governador da capitania de Pernambuco. Governador da capitania de Pernambuco? E agora? E governador geral do Brasil. Mas Vice-rei. esse Matias de Albuquerque era holandês? E ele é governador do Brasil, acho que ele é português. É português. Ué, mas o que ele conquistou se já era do E aí? Brasil? O que ele queria conquistar na Alagoas? Quem estava na Alagoas nesse momento? Espanhol, português, holandês? É que Porto Calvo, eu lembro da religião calvinista, que os holandeses eram. Então Uhum. acho que os holandeses dominaram e eles pegaram de volta. Perfeitamente. Tá legal? Notem, eles são expulsos em 64. Faz sentido? Marca alvo? E aí? O que vocês acham? Fechou? Nota, por eliminação, a gente chega na alfa. Aí é um pouco estranho da gente pegar a alfa mesmo, porque eu não comentei durante a aula, geralmente a gente nem vê sobre isso aí também, mas a resposta é a alfa mesmo, tá legal? O Matias de Albuquerque, ele era governador geral e da capitania lá de Pernambuco. Ele vai meio que ser responsável por expulsar os holandeses da região ali de Alagoas, que fica próximo a Pernambuco, né? Alagoas aqui embaixo, né? É os estados pequenininhos lá do Nordeste, tá? É a região próxima ali de Pernambuco. E ele fica responsável por expulsar os holandeses de lá.
aquela região também próxima da Bahia, onde eles já estavam, tá? Então isso aí fica dentro desse bolo em que os holandeses não conseguem invadir Salvador, Bahia, durante o período de 1624. Fechou? Todo tranquilo aí? Beleza? Pode ir pra próxima? Sim. Boa próxima. Durante o período colonial, o Brasil sofreu diversas invasões estrangeiras. Nessas invasões, e aí, o que vocês marcaram? Eco. Eco, Charlie, o que mais? Ih, ninguém marcou Charlie? Ninguém marcou Charlie? Marquei. Marcou. Quem mais? Marcou Charlie, marcou Charlie. De Alfa? Tá legal, vamos ver. Durante o período colonial, o Brasil sofreu diversas invasões estrangeiras. Ele abrangeu bastante período, ou seja, período colonial. Pode ser qualquer invasão estrangeira, em francesa, holandesa, pode ser qualquer um. Mas vamos tentar ver o que fecha certinho pra gente, beleza? Vamos lá na Alfa. A francesa, na Baía de Guanabara, resultou na criação de uma colônia, a França Antártica. Até aqui, ok? Ok. Formada principalmente por católicos interessados no cultivo de cana-de-açúcar e no trabalho de conversão dos índios. E aí? Vocês lembram dos motivos da primeira invasão da França Antártica ela falhar? Ela não dar certo? É porque é um monte de gente de religião diferente, aí ele vem... Perfeitamente. Veio muitos católicos. Isso, perfeitamente. Veio muitos católicos junto com o pessoal protestante, calvinista, das outras religiões que estavam surgindo lá. Eles veem o Brasil como uma oportunidade para fugir da perseguição que eles estão sofrendo. Só que também vem bastante cristão junto. Ou seja, junto esse pessoal junto lá, acabou que não deu muito certo, beleza? Esse é um dos motivos de fracassar a França Antártica. Na França Antártica também acontece a Confederação dos Tamoios, que a gente já comentou na aula passada, perfeito? Então, basicamente isso daí. Alfa tá errado, tá? Bravo. A holandesa foi motivada pelo embargo espanhol? Até aqui, ok? Sim. Ok. Que por representar uma ameaça à sua economia, levou o país a decidir-se pela invasão do Brasil, inicialmente pela região do Rio Grande do Norte. Qual que é a primeira região que o Holanda tenta invadir? Salvador. Então, bravo, tá errado. Charlie, a holandesa em Pernambuco foi favorecida pela constante força vinda da Holanda? Ok. O auxílio de cristãos novos? Ok também. Isso aqui tá ok pra vocês? Vocês conseguem entender por que isso aqui é verdadeiro? Sim. Vamos lá. Você era um cristão novo no Brasil, ou seja, você tinha se convertido forçadamente ao cristianismo. Convertido entre muitas aspas. Aí chega um holandês e fala que você pode exercer sua religião de qualquer forma que você quiser. Você vai ficar do lado de quem? Do holandês ou do português? Aí é óbvio do lado de quem você vai lutar, né? Dos holandeses contra os portugueses. Então, auxílio de cristãos novos, ok? Ok. Existe região e por estarem seus soldados mais bem armados e mais experientes. Isso aqui também é verdadeiro, tá legal? A Holanda ela invade o Brasil a partir do momento que ela contrata mercenários no geral, tá legal? Ela contrata pessoal de guerra, pessoal que já vivia nesse mundo de conflitos, de guerra e tudo mais, mercenários e tudo mais, e mandam esses caras pro Brasil. Então eles não só estavam mais bem armados, eles tinham mais recurso financeiro e de equipamento no geral, e também tinham mais experiência em combate do que o pessoal que estava aqui no Brasil nesse momento, tá legal? Então a nossa resposta aqui é Charlie mesmo, tá legal? O Charlie tá correto. Marcaram as outras também, vamos terminar para ver o que tá errado na Delta e na Eco, tá? Vamos lá. A Resistência Luso-Brasileira à invasão pernambucana foi organizada em grupos de guerrilha e contou com a liderança de Domingos Fernandes Calabar. Isso aqui é verdadeiro? Falso. Domingos Fernandes Calabar, ele vai ser o cara que vai trair a resistência, que vai trair o Arraial de Bom Jesus. O Arraial de Bom Jesus fica aqui, tá? O Arraial de Bom Jesus, ele vai cair a partir do momento que o Domingos Fernandes Calabar, ele entrega o momento. O que acontecia? Os holandeses não conheciam a região. Por conta disso, os luso-brasileiros aqui, eles vão utilizar uma técnica que a gente chama de... uma técnica bem emboscada, basicamente. Eles vão se aproveitar do terreno que eles conhecem e armar armadilhas para os holandeses que estão invadindo. Aí, no meio desse período, o Domingos Fernandes Calabar, que era português, ele vai trair os portugueses e vai mostrar para os holandeses o caminho para você chegar no Arraial de Bom Jesus sem ter que passar pelas emboscadas dos portugueses. Ou seja, o Domingos Fernandes Calabar, ele é responsável pela queda do Arraial de Bom Jesus, beleza? Ele trai os portugueses. Então, a Delta tá errado, todo mundo tranquilo? Fechou? Por último, a Eco.
Embora a essência dos brasileiros em Pernambuco contasse com a vantagem do fator surpresa, olha, isso aqui é verdade por conta do terreno, e melhor conhecimento do terreno, também é verdadeiro, os holandeses acabaram por conquistar o Nordeste, onde se estenderam desde o Maranhão até a Bahia. Qual que é o erro aqui? Bahia. Bahia ficava a sede do governo português no Brasil. Eles nunca vão conseguir invadir a Bahia aqui dentro do Brasil holandês. Interessante, o Brasil holandês ele vai se expandir por grandes porções de terra no Brasil, porém na Bahia, que é do lado de Pernambuco, eles não vão conseguir invadir. Por conta de que a gente tem que lembrar que quem está na Bahia é a elite de Portugal que estava aqui no Brasil, beleza? Então assim, a Bahia eles não conseguem conquistar, fechou? Que é um detalhe bem maldoso, até de fato se for para pensar, mas só se você lembrar, a primeira eles invadiram onde? Em Salvador. Salvador fica na Bahia. Pô, faz sentido eles invadirem depois e conseguirem? Eu acho que não, beleza? Então, a nossa resposta aqui é Charlie. Todo mundo tranquilo, rapaziada? Beleza? Podemos ir para a próxima? Quem que lê 5 para nós aí? Lê, por favor. A estrutura econômica implantada por Portugal no Brasil colônia, existente no século XVII, como base. O que vocês marcaram? Charlie. Todo mundo de Charlie aí? Tá falando uma questão mais econômica do período colonial no geral, não do período da União Ibérica. Mas vamos lá, grandes verdades como monocultura de produtos tropicais de alto valor na Europa, como o açúcar. Aqui basicamente falando da questão do plantation, sim ou não? Tranquilo? Então, plantation? Vocês lembram da dica do plantation? Qual que era mesmo? Leme. Leme? O que significa o leme? Latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. Os 4 pontos aí que definiam basicamente a questão da produção de cana-de-açúcar no Brasil, beleza? Alguém marcou alguma outra coisa aqui? Pra gente ver. A Delta. Grandes propriedades com monocultura de produtos tropicais, verdadeiros, utilizando mão de obra indígena. Mas se não é pré-colonial. No sistema de parceria. Sistema de parceria eu expliquei pra vocês também, né? Beleza. Nota. A utilização de mão de obra através do escampo vai ser durante o período pré-colonial. Só que durante o colonial no geral, a mão de obra indígena é proibida a escravização do indígena, beleza? Então a gente não vai ter índio escravo. Teoricamente falando, na prática não sabe o que ocorreu. Mas teoricamente falando, era proibido eu escravizar o indígena, beleza? Então, não. Usando mão de obra indígena, o sistema de parceria, não. O sistema de mão de obra das canas-de-açúcar era qual? Escrava, africana, perfeito? Então, ok, não pode ser a delta. Alguém, algo mais? Fechou? Podemos para a próxima, rapaziada? Sim. A 6. Vamos lá. O que vocês marcaram na 6? Eco. Bravo e eco? O que mais? Alguém marcou mais alguma outra coisa? Não? Então vamos ver a bravo primeiro. O que ele quer? Não sei nem o que ele quer. Entre as mudanças ocorridas no Brasil durante a União Ibérica, destacam-se. Vamos lá, na bravo. A expansão da economia açucareira no Nordeste, o estreitamento das relações com a Inglaterra e a expulsão dos jesuítas. Ixi. Estreitamento das relações com a Inglaterra e expulsão dos jesuítas. Rapaziada, quando a gente pensa em Inglaterra e Brasil e Portugal, quando que a gente começa a pensar? A partir de quando? A partir de século XVIII, depois da Revolução Industrial, tá legal? Mais no final do século XVIII, mais especificamente lá no século XIX, que aí sim a gente vai ter grande influência da Inglaterra no Brasil, tá? Mas aqui a gente está no século XVII, no começo do século XVII ainda, não tem muita relação com Inglaterra e Portugal nesse momento não. É mais Inglaterra e Brasil, piorou, beleza? Isso são jesuítas? Falso também, os jesuítas vão continuar no Brasil até muito tempo ainda, beleza? Então a brava aqui é falsa. A outra é eco, certo? Vamos ver. A expansão da ocupação interna pela pecuária, a expulsão dos franceses e o incremento do bandeirismo. Tudo perfeito aqui? Sim ou não? E aí? O senhor já entende essa expulsão dos franceses? Expulsão dos franceses? Tem que lembrar quando aconteceu as invasões francesas, vocês lembram?
E aí? 1555. 555? É a primeira ou a segunda? A primeira e a segunda. A segunda acontece em período D? E aí? O que vocês marcaram, por favor? Alguém marcou alfa? Alguém marcou bravo? Bravo marcaram, né? Charlie, alguém marcou? Delta? Marquei. Marcou delta? E eco. A expansão da ocupação interna pela pecuária. Isso aqui é válido? Sim. Ok, isso aqui é válido. Até porque já expliquei também na questão da pecuária na aula anterior. A pecuária ela é o grande responsável pelo que no Brasil? Pela interiorização do país, beleza? A principal situação de interiorização. Por quê? A gente planta cana-de-açúcar no litoral. O gado precisa de espaço também, assim como a plantação de cana-de-açúcar. Só que mais fácil levar o gado para o interior. Aí o gado vai para o interior, ele fica responsável pela interiorização do país, perfeitamente dito, beleza? A expansão da ocupação interna pela pecuária. Ok. A expulsão dos franceses e o incremento do bandeirismo. Cara, o incremento do bandeirismo, ok. Mas e essa expulsão dos franceses? Quando que é a primeira e quando é a segunda invasão francesa? Lembrar disso a gente consegue ver se isso é verdadeiro ou falso. Alguém marcou da aula passada? Ninguém lembra? Então vamos ver o restante por enquanto. Delta. A expulsão dos holandeses do Nordeste. Isso aqui vai acontecer durante a União Ibérica? Ou no pós a União Ibérica? Pós. Já não marcaria delta, tá legal? Durante a União Ibérica, beleza? Então tem que ser algo que acontece durante, não no pós. A delta, a expulsão dos holandeses do Nordeste, é no pós já da União Ibérica. Então não marcaria delta. Na alfa que tá errada. Na alfa que tá errado na alfa? Vamos ver a alfa. A introdução do tráfico negreiro, a invasão dos holandeses do Nordeste e o início da produção de tabaco no recôncavo baiano. Alguém sabe o que tá errado na alfa? A introdução do tráfico negreiro já tinha que ter. E aí, o que vocês acham? E se eles já estavam usando mão de obra escrava, eles já tinham que ter. Quando começa o tráfico negreiro pro Brasil? 1930, 34? Invasão dos holandeses no Nordeste, ok. Início da produção de tabaco na Recôncavo Baiano, aí é mais complicado, mas isso aqui é verdadeiro também, tá? Lembrando da questão do próprio Nassau de diversificar um pouco a questão da economia, ainda mais naquela região lá, beleza? Expansão da economia açucareira no Nordeste, estreitamento das... Bravo a gente já viu, tá errado, né? Charlie. Alguém marcou Charlie? Incorporação do extremo sul. Isso aqui é verdadeiro? Teoricamente sim. Você vai parar pra pensar? Que aqui quando a gente começa a invadir o território espanhol, a gente teoricamente começa a ocupar as partes do onde a gente conhece como Uruguai hoje em dia, a questão da colônia de Sacramento, mais ou menos, está dentro desse período sim, tá legal? Então não descartaria essa primeira aqui não. O início da exploração de ouro em Minas Gerais, aí já não dá. Minas Gerais acontece só no século XVIII, certo? Então aqui já não pode. E reordenação administrativa do território. Que reordenação? Tá tudo largado das traças, beleza? Então não faz muito sentido marcar chart também não. Delta. Delta é errado também, né? E aí? Eco ou alfa, rapaziada? O que vocês marcaram? Eco. Vejam aí, quando aconteceu a primeira e a segunda invasão francesa? 1550 para 1560, outra 1612 para 15 E aí? É isso mesmo? Se eu não me engano, é isso mesmo. Vejam aí, quando foi a segunda invasão francesa? Assunto de ano passado, vocês tinham que lembrar, hein? Ninguém anotou no caderno? A pergunta é simples. Se a segunda invasão francesa estava durante a União Ibérica, é com a nossa resposta. É isso mesmo.
Quando foi? 1555, 1560 e 1612 e 1615. Todo mundo tranquilo, rapaziada? A eco é a resposta, tá legal? A expansão da população interna pela pecuária? Verdadeiro. A expulsão dos franceses? Verdadeiro. Expulsão da segunda, né? Da França, equinocial ou Antártica? Equinocial. O que acontece no Maranhão? Qual que é a capital do Maranhão? São Luís, perfeito. Incremento do bandeirismo, perfeito também. Isso aqui por questões de quê mesmo? Interiorização. Questão de autorização, questão do Tratado de Tordesilhas está atenuado, perfeito? Então é o momento perfeito para isso aqui também começar a acontecer, fechou? Lembrando que essa questão dos bandeirismos acontece desde que vem o Martim Afonso de Souza, beleza? Que ele já vem com a intenção de interiorizar em direção à bacia de Cipatina, fechou? Então isso aqui é bem antigo. E vai continuar só se mantendo por questões de, obviamente, não tem mais Tratado de Tordesilhas, agora a gente não tem mais problema de passar para o outro lado, tá legal? Qual que seria o grande problema da Alfa lá? Introdução. Introdução do tráfico negreiro? Quando que acontece a introdução do tráfico negreiro no Brasil? Início do período colonial. Início do período colonial? Ok? Quando a gente vem com as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil? Acho que é justo, ok. Inclusive, quando a gente pensa na própria proibição da escravização do indígena, é durante esse início do período colonial, beleza? Justamente por quê? Porque a coroa ela ganha dinheiro vendendo escravo para o Brasil. Diferente do seu escravizar o indígena, eu não ganho nada com isso, beleza? Todo mundo tranquilo, rapaziada? Deu para entender essa questão aí também? Fechou? Vamos para a próxima. Mas essa aqui é uma questão também bem mais trabalhada, bem mais no detalhe aqui, tá? Tem que ficar ligeiro. O interesse dos holandeses em ocupar áreas no Brasil está relacionado com... O que vocês marcaram? Bravo. Bravo. Bravo e eco? A resposta aqui é bravo, tá legal, rapaziada? Bem direto mesmo, a resposta é bravo. As barreiras impostas pela Espanha é a participação flamenga no comércio açucareiro. Ou seja, o que acontece? Como eu expliquei já, Flamengo leia-se holandesa, tá? O que acontece? A Espanha era... o rei da Espanha era rei de Portugal. 6-0. Logo, ele vai dominar as colônias aqui também, beleza? Se a Espanha é rival da Holanda, ele vai deixar a Holanda continuar com o comércio que eles tinham aqui? Não vai, a gente tem um rompimento com o tratado, beleza? E é basicamente isso que incentiva a invasão holandesa ao Brasil. É basicamente isso aqui mesmo, tá? A bravo, tá? A ECO, instalação de técnicas mais avançadas visando a elevação da produtividade? Não. Isso aqui quem detém é a própria Holanda, só que em próprio território holandês, não no Brasil. Eles não vão trazer a manufatura do açúcar aqui no Brasil, beleza? Até porque era proibido. Fechou? Então, a resposta é bravo mesmo. Puta merda. Vamos ler lá, vai. Em 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, morre na Batalha de Alcácer Quibir. Sem descendentes, o trono foi entregue ao seu tio Dom Henrique, que viria a falecer 2 anos depois, sem deixar herdeiro. Depois de acirrada disputa, a coroa portuguesa acabou nas mãos do Filipe II, rei espanhol, dando início à chamada União Ibérica. Com essa união, um tradicional inimigo da Espanha torna-se inimigo de Portugal. Das opções abaixo, assinale aquela que se tornou inimigo de Portugal. Qual que é a resposta, rapaziada? Todo mundo Holanda? Sim. Tranquilinho? Rapaziada, isso aqui parece muito besta pra gente, depois que a gente estudou, a gente entende todo o contexto aqui da relação que tinha Portugal com a Holanda e da relação que a Espanha tinha com a Holanda. Por quê? Se você não tem essa noção de por que eles vão se tornar inimigos, a primeira que se ia descartar era a Holanda, porque você já tem um pretexto de que a Holanda é parceiro comercial de Portugal, beleza? Eu marcaria qualquer outra coisa. Inclusive, a primeira vez que eu fiz essa questão, eu errei. Por quê? Porque eu não estava no contexto já da União Ibérica, só tinha estudado as questões econômicas ali do açúcar. Eu sabia que Portugal era aliada econômica da Holanda. A primeira, eu olhei a Holanda, não, a Holanda não pode ser. A Holanda é parceira comercial de Portugal, não pode, beleza? Eu acho que eu marquei Inglaterra, alguma coisa assim. Até porque os Estados Unidos nem existiam, Inglaterra ok, Itália ok, Alemanha ok, mas... enfim, depois que a gente entende o contexto, tanto da parceira comercial que existia, e depois do contexto da União Ibérica, a gente entende por que é alfa, tá? Mas não é uma questão besta, um cara que não estudou, ele não vai conseguir olhar isso aqui e responder tranquilamente, beleza? Você vai ter que só chutar mesmo. Todo mundo tranquilo, rapaziada? Sure. Próximo. Nove.
As invasões holandesas no Brasil no século XVII estavam relacionadas. Vocês sabem ler número romano ali certinho? Tranquilinho? Todo mundo de boa? Fechou? Ok. Estavam relacionadas à necessidade dos Países Baixos manterem e ampliarem sua hegemonia no comércio do açúcar na Europa, que havia sido interrompido. Ok, aqui a gente já sabe. Havia sido interrompido pelo que aqui, né? Qual que é a resposta? Alfa. Eco, alfa, o que mais? Ó, lembrando que a gente está pensando aqui nas invasões holandesas, tá de acordo com o período da União Ibérica, vamos dar uma olhada na alfa. Pela política de monopólio comercial da coroa portuguesa. Pô, nem tem coroa portuguesa nesse momento, só coroa espanhola, tá legal? Eu já não marcaria isso daqui não. Mas reafirmado em represália a mobilização anticolonial dos grandes proprietários de terra. Eles vão continuar falando abobrinha pra gente, beleza? Não é alfa, a alfa tá errado, fechou? Ah, bravo, pelos interesses ingleses. Lembrando, pensou em Brasil, pensou em Portugal, pensou em Inglaterra, a gente pensa final do século XVIII e o século XIX ali, século XIX, perfeito. Dom João, tararã, beleza? Aí a gente pensa em Inglaterra. Aqui agora ainda não. Pela política pombalina. Pombal ele vem quando no Brasil? Final do século XVIII também, não pode ser agora, beleza? Bem mais pra frente. Pelos interesses comerciais dos franceses que estavam presentes no Maranhão em relação ao açúcar. Eles estavam presentes no Maranhão? Sim, mas eles vão ser expulsos, sim ou não? Sim, tá legal. Então não faz muito sentido a gente marcar isso aqui não, tá? E por último, pela guerra de independência dos Países Baixos contra a Espanha e seus consequentes reflexos nas colônias portuguesas, devido à União Ibérica. Muito mais de acordo com o nosso contexto, sim ou não? Perfeitamente. Inclusive, é exatamente por isso que a Holanda invade o Brasil, por conta dos conflitos que ela tinha com a Espanha, perfeito? Todo tranquilo aí? Pessoal, o que seria essa guerra de independência dos Países Baixos? É Eles que eram- os Países Baixos eles eram meio que colônia ali da... meio que, tá? Colônia da Espanha, fechou? Então era uma guerra de independência dos Países Baixos. Eles vão se unir ali. É uma região específica dos Países Baixos, era a colônia da Espanha. Com isso eles vão entrar em guerra com a Espanha. Os países ali ao redor, que são os Países Baixos, eram vários países, hoje em dia a gente conhece como Holanda. Eles vão se unir num grupo, num país que hoje em dia a gente conhece como Holanda, para lutar contra a Espanha, basicamente, beleza? Por isso que a gente chama de guerra de independência. Mas nota aí, guerra de independência, muito por questões religiosas também, tá? Que a Holanda vai começar, a Espanha começa a conflito com os Países Baixos aqui, principalmente por questão de religião, fechou? Basicamente por conta disso, tá? Todo mundo de boa, rapaziada? Tranquilão? Em relação ao período de ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, afirma-se... Aí tem 4 afirmações, né? Vamos ler uma por uma e vamos ver se está certo ou errado? Vamos lá. A primeira. A invasão deveu seus interesses comerciantes holandeses pelo açúcar produzido na região. Interesses esses que foram prejudicados devido à União Ibérica, sim ou não? Sim. Tranquilo? Pô, isso aqui é o basicão da matéria de hoje, ok. 2. Foi também uma consequência dos conflitos econômicos e políticos que envolviam as relações entre os chamados Países Baixos e o Império Espanhol, sim ou não? Sim. Também está de acordo, beleza? 3. As medidas econômicas de Nassau garantiam os lucros da companhia... E agora? Não garantia. As medidas econômicas de Nassau garantiam os lucros da companhia dos ocidentais e os lucros dos senhores de engenho. Já comentaram a produção do açúcar. E agora? Agora azedou. A 4, fechar? A política adotada por Nassau para assentar os holandeses na Bahia acabou por deflagrar sua derrota e o fim da ocupação holandesa, graças à resistência dos índios e portugueses. Expulsos será que ocupavam? Nada a ver, né? E aí, rapaziada, 1, 2 e 3 ou 1 e 2 apenas? 1 e 2? 1 e 2 são as verdadeiras proporções? 1, 2, 1, 2 e 3? Não, o final é bravo, é logo de cara. Matar o expande. Rapaziada. Eu fui de bravo, assim. Temos que chegar num consenso. A 3 é verdadeira ou é falsa? Falso. Não garantia. Porque, bom, não sei o que garantir, mas eu coloquei que não garantia porque ele estava devendo para a companhia. Né? Não garantiu, tanto que eles estavam cobrando dele produzir mais e dar o lucro que eles queriam. E aí? Cobrando empréstimo. Oi?
Portugal lá tá cobrando os empréstimos que ele deu pros caras. Perfeito. Vamos lá, rapaziada, vamos tentar entender isso aqui. As mídias internacionais garantiam os lucros da companhia e os sustentáveis dos lucros funcionários de dia. Já que aumentaram a produção de açúcar. Aumentaram a produção de açúcar, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se aumentou a produção de açúcar, aumentou o lucro do sistema de engenho? Verdadeiro. Mas e os lucros da companhia? Aí que está o grande problema. Deu lucro para a companhia? Não, inclusive vai dar prejuízo. Por isso que vão trocar o Nassau, vão expulsar o Nassau. E aí o pessoal vai se revoltar, vão cobrar os empréstimos, beleza? Então, 1 e 2 só? 1 e 2 só, tranquilo? Melhor, né? 1 e 2 verdadeiro, tá? Mas esse aqui também fica esperto, que dava pra matar o caboclo, fechou? Juro no pé. Deixa eu ver perto. Uma das principais consequências da União Ibérica para o Brasil foi... O que vocês marcaram? Alf e Eco? A decadência do bandeirantismo como atividade de penetração, já que o Tratado de Versalhes deixou de funcionar, é exatamente o contrário. O Tratado de Versalhes deixa de funcionar, aí os bandeirantistas vão mais para dentro ainda, certo? Ponto final. E aí, que vocês marcaram? Sim. A invasão holandesa do Nordeste e o posterior decadência da cultura carangueira brasileira, com a fixação dos holandeses nas Antilhas, perfeitamente nisso que vai acontecer. O declínio do açúcar não começa com isso? É exatamente isso, beleza? Então, a Eco é a nossa resposta. 12. Assinale a alternativa incorreta. Rapaziada, dica, eu acho que eu já dei essa dica pra vocês, inclusive, mas vou falar de novo. Sempre que vocês estiverem fazendo questão, fiquem atentos com questões de verdadeiro ou falso, questões de incorreta, principalmente, questão de somatório e tudo mais. Por quê? Geralmente nessas questões a gente tem mais de uma informação verdadeira que a gente pode carregar pra gente depois, beleza? É basicamente o que aqui. A gente tem a 12, a gente tem 5 alternativas. Das 5, 4 são informações verdadeiras, que a gente pode tomar como verdadeira e levar pra frente, beleza? Então sempre fiquem atentos com esse tipo de questão aqui, que é muito mais interessante, tá? Vamos lá, dito isso, qual que vocês marcaram? Todo mundo marcou Charlie? Tranquilão? Charlie? Fechou? Vamos ver. Portugal não demonstrou interesse em expulsar os holandeses do Brasil, mesmo depois do término da União Ibérica? Errado. Eles vão sim demonstrar interesse, então eles vão expulsar. Dito isso, tudo que está na Alfa, na Bravo, na Delta e na X, vocês podem levar como informação verdadeira para vocês aí, beleza? No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na expansão para o interior. Também já foi explicado anteriormente, já comentei. A pecuária sempre vai estar associada à interiorização do território, principalmente por qual rio mesmo, vocês lembram? São Francisco. O São Francisco ou o Rio dos Currais, justamente por conta do gado, ele vem seguindo o curso do Rio São Francisco, lá do Nordeste até o Sudeste, e posteriormente o gado se fixa na região sul do Brasil, que encontra um clima e uma geografia muito mais favorável à criação de gado no geral, tá legal? Por conta das campinas, né, dos campos, que é fácil do gado se alimentar, tem o pasto para ele, e por conta do clima também, que é mais ameno, e preserva a carne um pouco mais do que no Nordeste, por exemplo, legal? Se você lembrar aqui que os caras estão no século XVIII, tinha geladeira, como é que os caras preservavam a carne? Sal. É salmoura, se não me engano que chama. O pessoal salgava a carne e é uma forma de você manter a carne preservada por mais tempo, né? Sem ter uma geladeira ali. Enfim, tranquilo todo mundo na 13? Já falei várias vezes sobre isso também? Beleza. Após a restauração portuguesa ocorrida em 1640, qual a resposta? O pacto colonial luso enriqueceu? Sim ou não? Sim. Verdadeiro. Inclusive, isso aqui vai gerar a primeira revolta do Brasil, que a gente conhece como... Já falei o nome? Beckham? Amador Bueno. Amador Bueno. A aclamação de Amador Bueno, beleza? A primeira revolta vai acontecer por conta disso. A aclamação de Amador Bueno, ela não está especificamente listada no edital, tanto a ESA quanto os outros concursos, mas já havia sendo citada várias vezes. Só para questão de conhecimento mesmo, a aclamação de Amador Bueno, ela vai acontecer por conta do enriquecimento do pacto colonial. Porque o que acontece? Quando a gente está na União Ibérica, eu tenho o pessoal de São Vicente fazendo comércio
com o pessoal de Buenos Aires, ou seja, espanhol e português fazendo comércio. Quando volta para o Pacto Colonial, os pessoal de São Vicente quer manter esse comércio entre espanhol e português, só que agora é proibido por conta do Pacto Colonial. E isso vai gerar aclamação de armador urbano. Aclamação de armador urbano não dura nada, porque eles pegam um cara, falam assim, ó, você vai ser o representante do nosso conflito. Aí ele, beleza. Aí ele vai lá e deda pro rei de Portugal. E aí acabou o momento, beleza? Basicamente isso que acontece na aclamação de armador urbano. Somente isso, bem bestinho. Por isso que geralmente nem é tão cobrada, mas tem um ponto aí nisso daí, tá legal? $15 aqui pra gente finalizar. A primeira lista, né? Assinar a alternativa incorreta. O que vocês marcaram? Bravo. Essa questão já não fiz na aula passada, hein? Quem tava na aula passada tinha que acertar. Ah, peraí. Lê de novo aí. É incorreto? Incorreta, por favor. Qual que é a resposta, rapaziada? Delta, vamos lá, Delta. Incorreta. Qual que é o ponto errado aqui da Delta? Falando que o governo geral substituiu a capitania. Seriado. Seriado. Substituída, isso aqui é verdadeiro? Não, o que acontece? O pessoal vem para auxiliar, beleza? Não para substituir ou excluir as capitanias hereditárias. O governo geral vem para auxiliar elas. Todo mundo de boa? Fechou? Beleza. Então, agora a gente vai para a lista de verdade, né? Vocês tiveram tempo de fazer outra lista também? Deu? Beleza. Rapaziada, a outra lista são apenas 4 questões, sendo das 4, 3 um pouco complicadas de se resolver aí, beleza? Vamos tentar dar uma olhada. Na verdade, não, 3 não, 2 são mais complicadinhas. Vamos lá. Em 1580, o rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros diretos, e na disputa pelo trono seguiu Celso vencedor Filipe II, então rei da Espanha. Com isso, teve início o período conhecido como União Ibérica, que se estendeu por 60 anos e no qual, dentre as consequências, os inimigos da Espanha passaram a ser também de Portugal. A respeito desse período é correto afirmar que... O que vocês marcaram aí? Bravo. Bravo, Eco, o que mais? Pode falar, sem medo. Alfa, o que mais? Bravo. Fechou. Alguém de Delta fechar o gabarito aí? Vamos lá então, a gente vai ler todas, que não tem jeito que a gente vai ter que fazer isso mesmo. Rapaziada, quando vocês se depararem com questões mais complexas, questões mais difíceis, a dica é sempre fazer por eliminação, beleza? Pode sobrar uma coisa que, por mais que você não saiba, dá pra você marcar com verdadeiro lá e acabar acertando. Mas é que é basicamente isso que a gente fazer aqui, mas vamos dar uma olhada. Vamos lá. Alfa. Portugal manteve certa autonomia na gestão de suas colônias, inclusive no tocante às relações comerciais que já possuía, sim ou não? Alguém marcou alfa? Isso aqui é falso ou verdadeiro? Falso. Beleza? A gente pode tomar como exemplo o próprio comércio com a Holanda. Ele foi rompido pela Espanha, não foi? Então, não posso marcar alfa, fechou? A bravo. A ocupação territorial pelos colonos portugueses foi temporariamente freada em função da ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, quando os esforços foram concentrados em recuperar a área invadida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? E aí? Por que é falso? Hã? Não foi freado? Tá falando da União Ibérica no período? Do período de União Ibérica, perfeito? Então seria que eles concentram a expulsão talvez no final. Sim, exatamente. O que acontece aqui? A União Ibérica, ela não vai ser temporariamente freada por conta aqui da ocupação holandesa. Ela foi temporariamente freada por conta da União Ibérica em si, no geral, beleza? O pessoal para de vir pra cá por questões das relações da União Ibérica, não necessariamente por conta da invasão holandesa. Posteriormente à invasão holandesa, o pessoal volta a tentar recolonizar o Brasil. Aí sim tem que voltar a mandar gente para tirar os holandeses, beleza? Então, bravo, falso também? Falso. Charlie. Alguém marcou Charlie? Ninguém marcou Charlie? Durante um certo período, os holandeses assumiram o controle do Traco Negreiro no Atlântico Sul. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mas isso não modificou o fluxo de escravos africanos para o Brasil? Falso ou verdadeiro? Modificou sim, beleza?
teve sim uma modificação nesse fluxo aí. Pois dada a elevada lucratividade do negócio, seguiram suprindo a demanda por escravos em toda a colônia. Falso, pior ainda. Essa segunda parte aqui é mais falsa que a anterior. Por quê? Eu vou continuar suprindo os escravos para Salvador, por exemplo? Faz sentido eu fazer isso? Não faz, beleza? Então posso marcar Charlie? Não, né? Mas ele quer incorreto ou quer verdadeiro? Que é correta, né? Então a Charlie também é falsa. Delta. Foram enviados ao Brasil visitadores do Tribunal do Santo Ofício. O que é isso? Comissão de apurar o que essas autoridades consideravam desvios, como as chamadas práticas judaizantes relacionadas aos costumes da religião judaica. Quem que marcou Delta? Alguém marcou Delta? Ninguém marcou Delta? Eco. A insurreição americana foi marcada por duas vitórias surpreendentes sobre os holandeses nas batalhas de Guararapes. Com a vitória brasileira na segunda batalha de Guararapes, os batavos deixaram o Brasil. E aí, rapaziada? Quando os holandeses deixam o Brasil? Pode pesquisar. Sem medo, pode pesquisar. Sei que fez, né? Eu lembro que eles tiveram que fazer um tratado para eles voltarem de barco pra... Sim. 54. 54. 54 os holandeses eles saem do Brasil. E aí? Vai marcar eco? É só a data. Só data. Pra matar mesmo. E aí? É que... Não sei se é o caso, mas tipo, teve a batalha e eles venceram, só que mandassem a gente embora. Aí teve que organizar barco, fazer tratado pra vir atacar eles. Então, hein? Aí eles não saíram de imediato assim que perderam a batalha. Perfeito, esse é o ponto, tá legal? Rapaziada, a resposta aqui é delta, tá? Vamos tentar entender aqui o que acontece. Os batavos, eles deixam o Brasil quando eles perdem a batalha? Sim ou não? Não, eles vão sair só depois, beleza? Tá, perdendo a batalha, ok. Mas eles não saem agora, não saem em 49, eles saem em 54 somente, mais pra frente. 20 anos, né? Oi? 20 anos, senhor tinha falado, né? 20 anos do quê? Que eles ficavam em Pernambuco. Ah não, desde que eles chegam até eles irem embora vai mais ou menos 20 anos aí sim. Mas aqui eles vão demorar 6 anos pra sair do Brasil ainda, tá legal? Vamos ler a Delta aqui. Foram enviados ao Brasil listadores do Tribunal do Santo Ofício, com a missão de apurar o que essas autoridades consideravam desvios, como as chamadas práticas judaizantes. Qual que é a grande questão aqui? Por que eu posso marcar a Delta? Alguém tem alguma ideia? Pensando que eu estou no período de União Ibérica. O mais fácil para vocês. Por que a Espanha estava em guerra contra os Países Baixos? Conta de religião, beleza? A Espanha era o quê? Extremamente católica, beleza? Com isso eles mandam para o Brasil, para as terras aqui do Brasil, que agora fazem parte também do território espanhol, o quê? Esses caras aí do Tribunal de Santo Ofício, para também fiscalizar a situação da religião no geral, beleza? A resposta é delta, fechou? Rapaziada, aqui, se marcasse eco ou delta, tava bom. Eco ou delta, tava bom. Eco, ok, que tipo, é muito detalhe que os caras botaram. Mas a resposta de fato é a nossa delta, beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Tranquilão? Fechou? Vamos para a próxima? Para a próxima. Sobre o domínio espanhol no Brasil colonial, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Foi resultado da invasão espanhola a Portugal pelo rei Filipe II em 1580 que deu origem à União Ibérica, sim ou não? Sim. Verdadeiro, beleza? Mas teve invasão? A Espanha invadiu Portugal? Com certeza sim, teve um conflito para pegar a coroa, então eles invadem sim, beleza? Já expliquei isso também. Toda vez que a gente tem essa questão de crise de sucessão, a gente tem conflito, a gente tem guerra, tá? Então isso aqui é verdadeiro. 2. Representou um período de transformações significativas na administração colonial, em função do afastamento de Portugal e da implementação de um modelo administrativo bastante distinto do lusitano. E aí, sim ou não? Não sei, vamos deixar em aberto aí. 3. A interiorização da colônia foi favorecida pelo relaxamento das externações estatais, permitindo a expansão territorial estimulada pela busca de metais preciosos, sim ou não? Sim. Isso aqui é verdadeiro, sim ou não?
Todo mundo tranquilo? Verdadeiro, ok. Por último, A4. A criação do Conselho Ultramarino se caracterizou pela intencionalidade espanhola em restaurar o domínio sobre Portugal? E aí? Ou nada a ver? Sim ou não? A gente já falou desse conceito de Império Ultramarino numa aula passada, vocês lembram? Acho que foi esse pá não retrasada. Vocês lembram o que significava? De fazer exercer a figura do rei em todas as suas colônias? Lembra disso aí? Beleza. A criação do Conselho Ultramarino se caracterizou pela intencionalidade para restaurar o domínio sobre Portugal. Mas esse Conselho Ultramarino tem muito a ver com isso daqui que a gente está falando? Sobre guerra entre Espanha e Portugal? Não. Até porque tanto Espanha quanto Portugal faziam parte do Conselho Ultramarino, beleza? A4 é falso, beleza? Ponto. Mas e aí? 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2, 1 e 3, o que vocês marcaram? 1 e 3? Todo mundo de bravo? Somente 1 e 3 estão corretas? Todo mundo marcou isso daí? Alguém marcou outra coisa? Marcou delta? Que tá na delta? Professor, Sim? o que seria a administração colonial? Que quase toda hora está falando essas questões. É a administração que a metrópole faz sobre a colônia no geral. Quando a gente pensa em Portugal e Brasil, a gente tem a questão do pacto colonial. O Brasil não pode fazer comércio com outras colônias, não pode ter contato com outras colônias, tem que comercializar só com a metrópole. Só que é um grande problema. O problema é quando a gente tem a União Ibérica, o Brasil fica meio que de escanteio aqui nas relações, beleza? Por conta disso, não dá pra marcar a 2 como verdadeira, porque senão mudou a administração. Não mudou nada, não mudou quase nada. Tipo, só enfraqueceu o pacto colonial, beleza? Ponto final. Rapaziada, bravo é a resposta certa, legal? 1 e 2. 1 e 3, perdão. 1 e 2. 3. Quase acabando. Ah, não, vamos na 4 rapidão. A 4 é só marcar, né? Qual que é a resposta da 4? Alfa. Difícil? Não, aqui tava fácil. E a 3. A 3 tá um pouquinho interessante também. Em relação ao domínio da Holanda no Nordeste brasileiro durante o período colonial, é correto afirmar que... O que vocês marcaram? Eco, Alfa, Charlie, o que mais? E aí? Vamos uma por uma? Rapaziada, vem aqui na Alfa comigo. Alguém consegue eliminar a Alfa de cara aí pra mim? Alguém consegue explicar por que a Alfa não é a resposta? Alfa tá errado. Fim da Assembleia dos... Cadê? Assembleia dos Cabinos. Eu expliquei que vocês querem a Assembleia dos Cabinos? Falei, certo? Era pro Marçal ter mais contato com a população geral para auxiliar a população. Então, totalmente contrário ao que o texto está falando, perfeito? Beleza? Então não pode ser a minha alfa. A bravo. Quem marcou bravo aí? O que está errado a bravo? Foi derrotada pela Jornada dos Vassalos. Frota Luz Espanhola mandada da Bahia começou a expulsar os holandeses da sede do governo geral do Brasil. Isso aqui vai acontecer somente na insurreição pernambucana, tá legal? A Jornada dos Vassalos vai ser basicamente isso. Todo o pessoal aqui do Brasil é índio, é português. O pessoal que estava aqui no Brasil que queria expulsar os holandeses vai se juntar a essa frota que a gente vai chamar de Jornada dos Vassalos para expulsar os holandeses do Brasil. Só que isso aqui vai acontecer somente no final da insurreição pernambucana, beleza? Ou seja, tá no contexto ali de 1024, 1025? Não, perfeito? Então a Bravo também está errada. A Charlie. Alguém marcou Charlie? E aí, quem que não marcou Charlie? Quem que não marcou Charlie?
Dois. Não, Arraial é Recife, né? Em Recife? Matias de Albuquerque não era o governador de Recife? Tinha não. Só que tem um grande problema aqui. Qual que é o grande problema? A adesão dos senhores de engenho. Adesão dos senhores de engenho. Por que esse é um problema? Porque eles já não estavam tendo incentivo para trabalhar. Aí chegou o holandês do Nassau falando que ia dar crédito, dar ajuda, e eles apoiaram a causa. Exatamente a situação, rapaziada. O que acontece? Por que os senhores de engenheiros vão auxiliar nesse processo aí? Somente a população mais pobre, praticamente, da população. Porque os senhores de engenhos, eles receberam promessa de crédito da Holanda, beleza? Ou seja, nesse sentido, eles vão ficar lá de quem? Da Holanda ou dos portugueses? Da Holanda, beleza? Ponto final. Então, não vai ter o apoio aqui dos senhores de engenho, tá? A Delta. A instituição Brancana, no momento de existência local, contou desde o início com a ajuda da coroa portuguesa. Já meio estranho, mas ok. Que após o fim da União Ibérica tinha todo o interesse em expulsar os holandeses e reassumir o controle sobre a economia açucareira. E aí? Alguém marcou a Delta? Delta? Vamos ver a F para finalizar? O fim da Nova Holanda deve ser dos fatores a uma conjuntura externa desfavorável à Holanda? Perfeito ou não? Sim, sim. Qual que seria esse desfavorável aqui? Guerra de 30 anos. Guerra de 30 anos, guerra de independência propriamente dita também, acho que faz sentido. Que por se envolver em guerras sucessivas na Europa, não pôde socorrer seus compatriotas no Brasil. Fato isso que assegurou a vitória dos brasileiros em 1654. Olha a data aqui, ó. Tá 49 ou tá 54? 54, que é quando são assinados os tratados, que aí sim os holandeses eles deixam o Brasil, beleza? Por mais que a gente ganhe a batalha, ganhe a guerra, os holandeses só vão embora em 54, após assinar vários tratados aí, beleza? Então, a ECO pode ser a nossa resposta? Perfeitamente, a ECO é a nossa resposta, tá legal? O que está errado aqui na Delta é essa questão aqui, ó. Contou desde o início com a ajuda da coroa portuguesa. Não, por quê? Porque quando começa a questão da resistência lá na Bahia, a gente está indo durante o período da União Ibérica. Lembrando que o Nassau sai em 37. Então, de 37 a 40, a gente já tem essa resistência aos holandeses, porém não tem apoio da coroa portuguesa. A coroa portuguesa só vai apoiar esses caras aqui um pouco mais pra frente, depois que acabar a União Ibérica, beleza? Então não pode ser a nossa Delta também, fechou? Rapaziada, todo mundo de boa aí com a ECO, com a resposta? Todo mundo tranquilo? Deu pra todo mundo entender tudo que a gente foi aqui até hoje? Fechou? Então, é isso aí por hoje, rapaziada. Valeu. Atenção, SOD. Professorado, os alunos agradecem a sua aula. Hip, hip, hurra!